hoje então eu vou mostrar um detalhe da maquiagem que eu tava usando no último vídeo, que é o cílio Mega Master Power absurdo. Especialmente se você tem preguiça como eu de pôr cílios postiços ou não domina muito a técnica. É um truque de maquiagem muito bom de saber. Normalmente eu passo o rímel normal, sei lá, 2, 3 camadas, o rímel que complementa, né? Mas tem várias vezes que eu faço a maquiagem onde o foco é o cílio. Inclusive isso é uma tendência meio que voltou a aparecer nas passarelas. Óbvio, né? Não é que a gente tá falando que rímel é tendência, mas é essa maquiagem onde os cílios são totalmente protagonistas. Então, eu já tô com a pele feita. Eu vou colocar os créditos todos no fim do vídeo, mas só os pontos principais. Usei a base Le Teint Touche Éclat do Saint Laurent. Eu tô com o blush Dente da MAC. E no olho eu fiz um esfumado falso, que é quando você esfuma usando sombras bem, tipo, quase tom da pele, que dá um fundinho, mas ao mesmo tempo não parece ter nenhuma cor. Mas é mais legal do que ficar sem nada. E eu passei um traço bem fininho de delineador. Eu usei o The Real Push Up Liner, o novo da Benefit, que eu mostrei em outro vídeo em ação. Então, quem quiser, a gente linka no final também. Defini minha sobrancelha um pouquinho com esse produto da Hourglass, que eu acho que eu já mostrei em vídeo também. E no blog, com certeza, que eu adoro. Ah, e o batom é esse aqui do Barry M, se não me engano também já apareceu em algum vídeo, Baratex, marca baratinha de maquiagem que tem aqui em Londres e vende online porque ele mesmo eu comprei online quando eu ainda morava no Brasil. Uma coisa que eu queria falar antes de começar, mais uma, né, que eu já falei 80 coisas antes de começar. Sempre me perguntam crédito, tipo, das coisas que eu tô usando que aparecem no vídeo, né? Normalmente a blusa ou o vestido, os colares, acessórios, anéis e tal. Eu já comecei a colocar os créditos dos acessórios, mas não tava pondo da roupa. Então, eu vou começar a fazer isso agora, porque é mais fácil, né? Do que ficar respondendo depois quem pergunta. E aí eu vou aproveitar. Provavelmente quando vocês estiverem vendo esse vídeo eu já vou ter feito isso, então vale a pena ir olhar, colocar retroativo também nos outros vídeos, então colocar os creditinhos, então quem quiser, tiver na dúvida de alguma roupa do passado também ou acessório, estarão lá aqui nas informações embaixo do vídeo no YouTube ou no blog, no corpo do post. Ok, rímel, cílios. Bom, eu já curvei bastante. Pra mim isso é crucial quando eu vou fazer esse tipo de maquiagem, porque meu cílio, senão ele tomba. Então eu curvei bastante, mas fico com o Convex aqui porque eventualmente precisa dar mais uma curvadinha. E apesar de não ser ideal fazer isso sempre, toda vez que você se maquia, pode, às vezes. Eu vou usar 3 rímels hoje. Você pode usar 2, 3 rímels. Eu super recomendo, no caso desse truque de maquiagem cílios absurdos, usar mais de um rímel, porque eles costumam ter funções diferentes, então você consegue vários efeitos de uma passada só. Eu vou começar com o Haute Note da MAC, porque ele é aquele que tem duas saídas. A primeira é bem fininha. Então, a primeira camada eu vou fazer com esse. Depois, eu até poderia continuar com a segunda saída, mas eu quero variar. Então, eu vou usar primeiro esse aqui, que é o fininho. Especialmente porque os meus cílios tombam, eu preciso sempre fazer uma camada fina de rímel pra segurar ele no lugar, tipo, segurar a curva. É bem leve mesmo essa primeira. Acho que dá pra ver que é mais assim, um reforço do que eu já tinha curvado e quase você não vê que tá de rímel. E sempre fazendo aquele movimento zigue-zague. Tá, então essa é a primeira camada. Aqui, sabe que às vezes eu falo nos vídeos quando tá fazendo maquiagem com lápis, que depois você vai querer esfumar o lápis, é sempre bom fazer um olho, riscar e esfumar, porque o lápis seca, depois você não consegue esfumar ele direito. No caso do rímel é ao contrário, é bom que as camadas sequem entre uma e outra. Bom, agora eu vou passar esse Colossal
da Maybelline. Ele é um pouquinho... Eu acho que eu já mostrei ele num vídeo também, que eu lembro de comparar os dois. Agora, o meu outro Colossal normal, ele acabou, então eu só tô com esse no momento, que é um Extreme, com a haste, com as coisas gordinhas. Bom, acho que já deu pra secar. Daí eu também vou passar, mas sem a mão muito pesada ainda, sempre com cuidado para ele não tombar. Mas também, se tombar, né, o que eu falei no começo, você pode dar uma curvadinha a mais. Então, uma camada desse. Aí, agora eu vou passar várias camadas desse. Então, eu só vou esperar um pouquinho. Tá. Bom, agora eu vou começar a fazer um pouco mais de força, porque antes eu tava com a mão bem leve. Agora eu vou começar a dar uma exagerada. E aí, é sempre bom lembrar quando tá passando o rímel já nesse momento agressivo, reforçar bastante a base e depois também reforçar bastante a pontinha. Então, e aí agora é a hora que você quer alcançar todos os cíliozinhos, os do canto de dentro. Esse é um visual, quando eu falei no começo de ficar parecendo cílio postiço, não exatamente ele ficar parecendo cílio postiço, porque o cílio postiço ele pode ser grande, volumoso e tal, mas ele é tipo lisinho e perfeito. Aqui vai ficar um pouco mais, sabe, eventualmente vai ter umas pelotas. Óbvio que não é pra ficar completamente empelotado e nem os cílios completamente colados uns nos outros. Por isso que é bom esse movimento de zigue-zague. Mas ele fica uma coisa mais, digamos, acontecida. Sei lá. É diferente de um cílio tipo lisinho. Ele fica mais rústico. Sei lá. Não tô achando a palavra. Mas ele fica bem acontecido e aparecido e emocionante. No caso, como é um visual super cílios, eu também quero fazer embaixo. Opcional fazer embaixo, não é obrigatório. Obviamente também não é obrigatório fazer nada do que eu tô fazendo. Mas eu gosto pra ficar com aquele olho bem de boneca. Então eu vou usar o Great Lash, que dá pra fazer uma coisa exageradinha. Gosto de encostar o pincel assim na raiz, porque dele já dá até uma definida, como se fosse quase um lápis, né? Bem exagerado. Depois eu vou limpar um pouco embaixo. Mas já dá um efeito, uma coisa assim, 60. Bom, eu vou passar mais uma do Colossal. E aí vai ser a última dele. E depois eu ainda vou passar um último rímel. Uma coisa que eu nunca faço quando eu passo rímel é passar por baixo. Porque, sei lá, eu tenho um pouco de trauma. Todas as vezes que eu fiz, acabou despencando o cílio. Acho que isso é bom pra quem não precisa do Curvex como eu preciso. Então, vale experimentar em casa, com e sem. E ver como você se sente mais feliz. Vocês sabem que é super errado fazer com rímel, né? Porque entra a ar, ele seca mais rápido e tal. Eu sempre falo que eu não gosto das regras da maquiagem, mas é que isso não é exatamente uma regra, é simplesmente uma dica lógica para o seu produto durar mais. Então, acho essa válida. Abrindo a boca para passar rímel. Tipicamente feminino. Um hábito tipicamente feminino. Claro que eu tô fazendo meio devagar, explicando tal, então parece demorado, mas na prática não é nada demorado, é bem rapidinho. Só precisa ter um pouco de paciência entre as camadas pra esperar secar um pouquinho, senão ele... E o último então que eu vou passar vai ser esse do Saint Laurent, o Shocking. Isso não é uma combinação fixa. Eu uso, sei lá, 3 rímeis X. Até, se for pensar, esses dois são meio que a mesma função. Então, poderia ter usado, sei lá, algum que alonga no meio. Mas também não tem isso, assim, um alonga, um dá volume e um curva, sei lá. Eu uso
três aí, quaisquer. Esse aqui eu acho mais ainda grosso e impactante do que o Colossal, então por isso que eu deixei ele por último, só pra dar uma última master exagerada. E aí eu esqueci de falar quando eu tava fazendo, mas vocês viram que eu fui também reforçando as pontinhas, né? Pra elas ficarem com rímel e daí dá aquela impressão de cílio maior. Talvez tenha ficado um pouco muito aqui desse lado, mas aí depois eu tiro um pouco o excesso. E assim, uma coisa que eu acho que é importante eu falar, que eu fiquei aqui falando que você tem que misturar 3 rímels, mas dá super pra fazer isso com um rímel só e vai amplificando as camadas. Mas a maioria das pessoas que gosta de muito cílio, assim, que eu conheço, prefere o resultado quando mistura. Mistura 2, sei lá, não precisa misturar 30. Eu vou só tirar aqui um acumuladinho. Olha, agora além de abrir a boca, agora é uma nova modalidade, abrindo o nariz em vez de abrir a boca. Bom, acho que eu já tô bastante cília, Emília. E acho que já deu. Eu vou ficar provavelmente uns 3 dias pra tirar esse caminhão de rímel que eu passei nos meus cílios. Mas é uma maquiagem que eu gosto bastante de fazer e que acho que eu nunca mostrei aqui. Calma de novo. Bom, dá uma limpadinha básica aqui. E também um pouquinho de borrado aqui perto, não tem problema. Não sei se dá pra ver. Meio em cima do delineador. Porque, enfim, tá tudo uma coisa ali que acaba definindo o olho, borrado ou não. Se você quiser ficar ainda mais Emília ou mais anos 60, mais Twig, passa lápis bege dentro, que daí fica Master Olhos. É isso, gente. Nos vemos na próxima quarta. Gente, eu esqueci de falar um truque crucial para o vídeo do rímel. Eu tava gravando outro vídeo, daí eu lembrei. Fazer assim, ó. Porque hoje, no caso, eu nem precisei recurvar quando eu tava fazendo pra vocês. Mas quando você faz assim, ele também dá uma levantada boa nos cílios. E eles ficam